Com o esporte, é possível construir a cultura do encontro. Começa agora pela Rádio Catedral FM. Vox Populi Esporte. Boa noite, ouvintes da Rádio Catedral. Seja bem-vindo a mais um Vox Populi Esporte Fé, o programa onde a nossa paixão pelo esporte encontra a espiritualidade. Eu sou a jornalista Leana Scal e se você cresceu jogando bola na rua, vai gostar do programa de hoje. Quem nunca ralou o pé no cimento, gritou gol com chinelo na trave, se achou o craque da rua, não sabe o que é jogar golzinho raiz. Mas a brincadeira virou coisa séria. No primeiro semestre, a Prefeitura do Rio organizou um campeonato de golzinho entre favelas da Ilha do Governador e já estuda estender a disputa para o resto da cidade. Você fica sabendo como o golzinho pode promover a inclusão e impulsionar os esportes nas comunidades. Para essa conversa, eu tenho companhia do Padre Marcos Vinícius, assessor eclesiástico da Pastoral do Esporte. Boa noite, Padre, sua bênção. Boa noite, Deus abençoe. Eu já ralei muito joelho, já perdi muito o famoso tampão do pé, jogando esse famoso golzinho na rua, né? Onde colocávamos lá o chinelo, marcávamos com uma pedra ou com parte de folha de árvore no chão, né? E às vezes tinha aquela discussão, né? Foi gol, não foi gol, foi por cima ou foi fora, né? E vamos aí dialogar um pouquinho sobre essa realidade que ainda acontece na nossa cidade, né? E bem legal essa iniciativa formadora também e valorizar o que popularmente as pessoas utilizam no seu dia a dia, né? Muito bem, Padre. Surpreendentemente, quem tá aqui com a gente também, porque eu tô procurando ele lá no Cristo Redentor desde ontem, Padre. Olha, eu logo no início eu falei que não daria devido à crisma na minha paróquia. Calma aí, ouvintes, eu já vou explicar essa história, mas quem tá aqui com a gente é o Samir Aros, responsável pelo projeto Esporte Fé. Boa noite, Samir. Boa noite, Liana. Boa noite, Padre. Boa noite, Osvaldo. Pessoal, eu tenho uma boa justificativa. Tá eu bom, estive fazendo um projeto social e também meu espírito correu os 500 quilômetros. Só meu corpo que não correu, meu já espírito vou tá com explicar vocês. essa história, mas hoje nosso convidado especial, judoca faixa preta, que já integrou a Seleção Brasileira de Judô, campeão carioca e pan-americano, e o atual subsecretário municipal de Esportes Comunitários do Rio de Janeiro, Osvaldo Pereira. Obrigada por aceitar o convite, estar hoje com a gente aqui nessa conversa. Boa noite a todos os ouvintes, a todos os amigos aqui de mesa. É um grande prazer estar aqui hoje junto com vocês para poder falar um pouquinho sobre esse campeonato de golzinho raiz que nós fizemos agora recentemente e sobre todos os trabalhos que nós estamos fazendo à frente da Secretaria de Esporte, voltado para o social, voltado para as comunidades. Muito bom, quero saber de tudo, mas antes, quem está nos assistindo pela Web TV Redentor, pode conferir aqui, ó, como eu prometi. Eu, Padre Marcos, Samir, nós íamos correr a uphill, que saía do Cosme Velho até o Cristo Redentor. Eu iria acompanhada pelos dois. Padre Marcos me avisou que teria crisma na paróquia e não poderia ir. Agora o Samir, eu tô esperando ele até agora. Ele correu da corrida. Pois é, cara. Eu confesso minha culpa, minha tão grande culpa. É bom ter um padre aqui que eu vou me confessar depois. Mas não consegui, Leana, infelizmente eu não consegui. Falar a verdade, não vou contar a história não. Tá um pouquinho febril e tive esse trabalho que a gente tem um quiosque do Guido lá no Recreio, né? E a gente só poderia pegar as doações ontem. E o Charles, que é o rapaz que cuida é o Mil e Uma Utilidades, né? Nosso fiel escudeiro, me pediu para ir lá com ele. Eu tive que ir. Confesso que eu não estava preparado para correr. Fui pra esteira, na quinta-feira falei, cara, vou dar uma treinada, vou ver quanto eu corri. São 5 km, né? Vou botar aí pra correr. 1,1 km eu já tava pedindo substituição. Não, e realmente a subida é dolorida, não é fácil não. Eu caminhei muitos trechos, muitos. Muita gente, Liana, na corrida? Muita gente, foi bem legal, muito legal. E chegar lá em cima é sempre uma experiência muito boa, bacana, né? Você vê as pessoas emocionadas. Mas o que é o mais pesado ali, Liana? Do início ou o trecho início, aquela ladeira... Não, quem faz 5 não corre a ladeira. Do início ali, sobe o Cosme Velho, aquela ladeira é muito íngreme. A gente já sobe caminhando ali. E quando chega lá no final, depois de Paineiras, aqueles 2 últimos quilômetros também é bem puxado. E aí essa corrida, que é a uphill,
Porque tem a Maratona do Cristo também, que vai Sim. ser em outubro. Dá tempo de Vou me vocês se prepararem. Essa eu vou me preparar. Ela chega até ali embaixo. Agora, uphill, você tem que subir 250 degraus pra concluir a prova. Aí você já chega cansada e ainda tem que subir a escadaria do Cristo. E encontra perna pra isso? Pois é, mas aí você quer chegar de qualquer jeito, né? Você já Não foi tem. até ali, tem que concluir, né? Que maneiro, cara. Legal a medalha, muito, muito bacana. Bonita, né? Bonita. Quem tá assistindo aí no YouTube pode conferir. Isso aí, a galera aqui do Cristo correu, né, Eliana? Correu o Thiago também foi com vocês, Thiago né? correu. O Carlão foi também? Não, todo mundo furou. Cara, representaram. Representou bem, 10 quilômetros, 10 né? km. Acredito que uma boa motivação é aquela vista lá no final, né? É muito legal. É E muito assim, você vai subindo, vendo o amanhecer. É bem bonito. Você tá dentro da floresta da Tijuca. É uma corrida diferenciada. mesmo. É bonito. O trecho é muito bonito mesmo. Muito bem. Então, ô Samir, você falou do quiosque. Vamos fazer uma divulgação da campanha do agasalho. A gente tá com a isso. campanha do agasalho. Galera, a campanha do agasalho, a meta são 20 toneladas, né, Eliana? Não, são 10 10 toneladas. toneladas. Eu dobrei a meta. Eu dobrei a meta ontem pra Se galera. conseguir, tá ótimo, 20. Tem vários pontos de coleta e um dos pontos é o quiosque do Guido ali no Recreio, que fica o nome do trecho da praia agora chama Praia do Guido, mas entre o posto 11 e o posto 12 do Recreio, o último quiosque. É um quiosque onde tem celebração de missa também, todas as quartas, quintas, sábados e domingos, e um posto de coleta de todos os projetos sociais do Cristo. Então, se você tiver não somente agasalho, mas roupa de bebê, roupa de criança, alimentos, cobertor, pode levar que a gente traz para cá e tem um destino muito bem estruturado pelo Santuário do Cristo, que a gente leva para as comunidades e para o pessoal que está precisando de se cobrir, né? Se proteger do frio. Tá fazendo muito né? frio. Quero poder contribuir nessa que ótimo! arrecadação aí, envolver alguns dos projetos que nós temos, Vamos? Vilas Olímpicas, e fazer uma grande ação em conjunto com vocês. Posso? Que ótimo, Claro. com certeza. Deve? Muito bom. Ó, nada é coincidência, tudo é providência, hein? Muito bem. Flamenguista, padre. Flamenguista. Gente Não, fina, vamos falar de Flamenguista. Botafogo, né, padre? Vamos falar do campeonato, né? Vamos falar do campeonato como um todo, né? Então, no sábado o Vasco empatou em casa, né? Agora o Vasco ele está com o mesmo número de pontos daquele que está no primeiro, ali na área do rebaixamento. Ele só ganha no saldo de pontos, né? Então deduz aí que os vascaínos devem estar com a cabeça um pouco quente, né? Empatou de 1-1 com o Grêmio. Como sempre, né? Como sempre. Coitado. Tá difícil, hein? O Vasco sair dessa fase, né? Ah. O Botafogo ontem, lá nos acréscimos, ele conseguiu fazer um gol, né? Aos 46 do segundo tempo. Agora, eu não assisti porque domingo assisti. para assistir jogo é meio difícil, mas assisti hoje de manhã parte do jogo. Aquela história lá da irrigação, ela acionar na hora do ataque do Botafogo, eu achei meio complicado aquele ali acreditar que foi acidentalmente, né? Porque... acho que tinha o funcionário ali não era botafoguense, né? Foi no ataque do Botafogo. Coincidência, no ataque do Botafogo, o sistema de irrigação. E teve outras situações também durante o jogo, né? E no Maracanã ontem o Flamengo venceu o Fluminense com o gol do Pedro, né? E tendo assim o Pedro fazendo aquela manifestação de carinho com o Flamengo, beijando o escudo e etc, né? Então, Pedro, que ele não jogou o tempo todo, né? Ele entrou acho que no segundo tempo. Uns 20 e pouquinho do segundo tempo. E conseguiu ainda fazer... Quase que ele fez um gol, né? Talvez se ele aprimorasse ali o chute dele, ele teria colocado entre o goleiro e a baliza. Só que ele bateu em cima do goleiro mesmo. O Fábio é muito bom também. Pô. Tem que tirar o chapéu. O Fábio, com aquela idade... Alta performance, ele é um bom goleiro. Ele tirou bem o ângulo, mas se bem que também ele bateu em cima do goleiro. Mas depois ele conseguiu fazer o gol lá. Uma bola que sobrou lá e ele se esticou que lá. Que isso, pá, desdenha não, pá. Foi uma bola que sobrou. Posicionamento de campo, pá, GPS. GPS. Visão de jogo. Visão de jogo, além do alcance. E quase que ele teve uma distensão. Foi visão de jogo. Porque se esticou todo para poder conseguir pegar a bola. Isso é agora, visão de jogo. Detalhe... Não, eu não estou desfazendo do gol dele, não. Ele fez o gol e pelo gol dele o Flamengo venceu, né? Não, e uma observação muito legal, padre. O pessoal do Bayern esteve no Cristo Redentor, né? Foi, no sábado, na sexta-feira. Na sexta-feira, toda a galera do Bayern. E teve o mascote do Bayern, né? Lá o mascote é um bicho meio alaranjado, meio esverdeado, né?
E ele tava atrás do gol do Fluminense. Então, quando o Pedro faz o gol, aparece o mascote lá atrás assim, ó, vibrando pelo gol. Uma coisa que achei interessante ontem no jogo foi até um incentivo maior. Não sei se teve em outros jogos, eu desconheço, né? Um incentivo maior para aquelas torcida mista, né? Ficou uma coisa ontem muito legal. Eles fizeram uma propaganda muito grande e passaram assim várias matérias de parentes, né, indo para aquela área mista da torcida, né? Eu acho que isso poderia até mesmo se divulgar mais, né? Inclusive eu escutei entrevistados do Sul, eles falaram que isso jamais ele pode imaginar no Grenal, entendeu? Jamais ele consegue imaginar isso no Grenal. Mas no Fla-Flu aqui no Rio e talvez em outros jogos, eu acho que seria uma situação bem interessante, até pra gente ir aos pouquinhos combatendo a violência nos estádios, sim, né? E legal por exemplo, quando o Flamengo fez o gol, aí assim, casais, né, um encarnando no outro, né? E eu acho legal, né, o futebol que leva também essa dimensão como área, uma forma de lazer também, sim, né? E não apenas ficando. Então, com os jogos de ontem, o Flamengo, mesmo tendo um jogo a menos do que o Cruzeiro, está com 30 pontos em segundo colocado, o Botafogo em quinto colocado com 25 pontos. O Fluminense em oitavo colocado com 20 pontos. O Fluminense tem um jogo a menos. E o Vasco na 16ª colocação com 14 pontos, com o mesmo número de pontos do que o Santos, que é o primeiro na zona de rebaixamento, né? Os próximos jogos, Fluminense quarta-feira enfrenta o Palmeiras no Maracanã. Quarta-feira também o Flamengo vai enfrentar o Red Bull, né? Agora chamado Red Bull, né? Bragantino, Red Bull, né? Na quarta-feira, na casa lá. E os jogos do Vasco contra o Bahia de São Januário não tem data marcada. E o Grêmio e o Botafogo também não tem fora data, de casa. Marcada fora de casa. Muito bem, muito bem. O Botafogo só traz alegrias. Tá subindo. Nosso novo técnico, o que o senhor achou? Olha, eu achei interessante até mesmo a forma como é que ele montou lá o time para esse jogo, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Botafogo tá muito mal de pontaria, viu? O Botafogo vai, mas não consegue ali aprimorar aquele chute final, né? Então... A gente perdeu nomes importantes, sim, né? Sim. Então, um time sem alguém ali à frente com a pontaria, né, bem aprimorada, não vai à frente, né? É questão de tempo para se acertar, o técnico é bom. O Botafogo tem um bom time, sempre gostei do time do Botafogo. Eles jogam bem, eles são muito raçudos. Tem muito toque de bola, gosto de toque de bola do Botafogo. É questão de tempo. E é bom a gente ver também os 3 cariocas do top 10, né? 3 cariocas do top 10 do Brasileirão. Sim. Só o Vasco que tá lá penando, tá indo no Vasco. Coitado do Vasco. Vasco tá precisando de oração, hein? Exorcismo. Eu às vezes eu mando uma mensagem lá para meus colegas padres vascaínos, falo, olha, vocês têm que visitar mais São Januário, hein? Eles não andam visitando São Januário, dá nisso. Né? Deixando o clubismo de lado, é um momento bom pro futebol carioca, né? Tirando o Vasco aí, que é uma pena, um time que tava sempre ali na disputa, né? Com os 4 grandes, né? Que o Vasco era um deles. Aí tá passando por toda essa situação lamentável aí de, acho que má gestão, misturado com... Mistura de tudo. Enfim, mas é um problema que acredito que com o tempo possa ser sanado, né? Sim. E com uma boa gestão principalmente. Com certeza. Então a gente vai para um rápido intervalo e na volta conversa sobre o campeonato de golzinho. Descobre também o projeto Favela Olímpica. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com o Vox Populi Esporte e Fé. Se você chegou agora, o papo de hoje é sobre golzinho. Isso mesmo, aquela pelada de rua que virou coisa séria e se tornou símbolo de inclusão, oportunidade, autoestima e futuro. Quem explica tudo isso é o judoca e subsecretário municipal de esportes comunitários do Rio de Janeiro, Osvaldo Pereira. Antes de conversar com você, vamos perguntar se o Samir já jogou golzinho, padre? Samir, você alguma vez já jogou golzinho? Por incrível que pareça, já joguei golzinho. Samir já praticou todos os esportes. Ó, e digo mais, joguei golzinho com o neto do Júnior, do Flamengo, que jogava no Juventus, e a gente jogava golzinho e fechava a Avenida Atlântica. Tinha 2 brincadeiras ali, era golzinho e taco, que era uma lata
E a gente fazia um taco de madeira, tudo. Era, não é, Oswaldo? Verdade. A gente teve infância. Taca o pau na lata. Taca o pau na lata. E era uma bola de... Não, às vezes de tênis ou de... Isso, de tênis. E a ideia era frescobol, rebater a bola É o beisebol o beisebol das do comunidades. Carioca. Aqui na Zona Sul agora é mais difícil, mas lá em Guaratiba deve ter ainda. Tem né? ainda pau na lata, na parte da Zona Oeste, Realengo, Campo Grande, Bangu, muitas crianças ainda brincam ainda de E eu pau morei em na rua lata. sem saída, em Botafogo, então também tinha golzinho ali, não passava muito carro, a gente botava ali as coisinhas. Mas tá difícil ver alguém no programa que o Samir não tem Não, um esporte. Samir conhece todo mundo, já Mas- praticou todos os esportes. Tenho testemunhas. Vamos lá, mas Oswaldo, então explica pra gente como é que foi esse campeonato de golzinho, né? Profissionalizar isso. Então, a ideia, na verdade, era a gente fazer o Favela Olímpica, né? O Favela Olímpica é um programa que nós criamos para levar para dentro das comunidades a oportunidade de jovens praticarem esportes olímpicos e terem principalmente exemplos de atletas que venceram na vida pelo esporte, que são exemplos de superação, dando ali seu depoimento, mostrando para eles que é possível, né, vencer através do esporte e da educação. Só que quando começamos a discutir o programa, fizemos a primeira etapa, onde o foco principal eram essas modalidades olímpicas, né, e levar esse exemplo, e seguiu assim até o final. Só que o golzinho cresceu muito dentro das etapas. Foram 10 etapas que aconteceram na Zona Norte, na Ilha do Governador, em 10 comunidades ali do bairro. E a gente conseguiu envolver mais de 5.000 pessoas dentro dessa programação. E foi sucesso absoluto. E aí a grande final que aconteceu na Vila Olímpica Newton Santos foi algo mágico, sabe? Parecia a final do Carioca ali. E a gente quer replicar isso e fazer em outras áreas da cidade. Agora a gente tem a possibilidade de fazer no Complexo do Alemão. E as pessoas estão mandando mensagem pra gente no Instagram, nas redes sociais, pedindo para que a gente leve também para áreas onde eles moram, né? E hoje o poder público tem como objetivo isso, né? A gente passou por um momento em que a gente sempre tentou tirar as crianças da comunidade para praticar esporte. Só que nem todo mundo consegue sair. Imagina uma criança que esbarra na seguinte questão: pai e uma mãe que trabalham e que não conseguem levar eles para praticar esporte. E aí quando você leva isso para a rua deles ali, para o bairro deles, o esporte acaba se tornando mais acessível. Então a gente sim tem que tirar a criança da comunidade para que ele possa enxergar que existe um mundo fora daquela caixinha, mas a gente precisa primeiro dar a oportunidade de ele ter um primeiro contato. Então a gente está fazendo o inverso. Coloca ele para ter o contato com o esporte e depois a gente traz ele para fora da comunidade para que ele possa se desenvolver e ter a oportunidade de crescer na vida. Então, o Favela Olímpica está gerando essa oportunidade. O Golzinho Raiz, que se destacou dentro dessa programação agora, vai ser uma iniciativa à parte. A gente vai ter o Favela Olímpica, levando ali o esporte olímpico, levando os atletas olímpicos, mas a gente vai ter também um campeonato só de golzinho, para que a gente possa enfatizar e tornar isso algo ainda maior e, principalmente, valorizar os atletas que competem nessa modalidade. E quais são as modalidades do Favela Olímpica? A gente leva esporte olímpico de maneira geral, né? A gente levou judô, a gente levou atletismo, a gente teve talentos. E hoje eu tenho o prazer de ter na minha equipe lá na Secretaria de Esporte a Rosângela Santos, que ela foi bronze nas Olimpíadas. Ela já esteve aqui no programa com a gente. Sim. É, uma parceira, esteve lá ajudando, e ajudando mesmo, sabe? Carregando material, além de dar ali o depoimento para os jovens. Então a gente levou essas modalidades que são olímpicas na totalidade, mas também incluímos modalidades que são muito praticadas nas comunidades, como por exemplo o jiu-jitsu, que não é uma modalidade olímpica, mas que tem um número de adesão enorme. E a gente não achou justo fazer essa separação, até porque o principal ponto é gerar oportunidade, né? E não é só de atletas de alto rendimento que se faz, né? A gente também pode gerar ali a chance da criança estar praticando esporte, mesmo que não seja olímpico, para que ele possa ter ali a vida melhorada, né? E tendo oportunidade para amanhã ou depois ser mais uma dessas pessoas que vão levar os bons exemplos para dentro da comunidade. Isso é muito importante, muito legal. Agora, esse campeonato de golzinho, ele tinha um regulamento, coisa séria mesmo? Tinha todas as regras como tem o futebol e a gente tentou ser bem fiel ali às origens, né? Futebol de rua, todo mundo que jogou aí um golzinho sabe que é 10 minutos ou 2 gols, né? E a gente teve jogos que duraram 40 segundos, rapidinho acabaram. Na grande final a gente
inverteu, botamos ali 15 minutos e tempo corrido para que não fosse muito rápido. Mas a galera gostou muito, acho que o principal ponto foi tentar trazer de volta ali, muitos adultos participaram, a gente teve infantil e adulto nessa modalidade. A gente viu ali no rosto dos adultos, eles recuperando aquela infância que de repente eles não tiveram, porque tiveram que trabalhar, tiveram que, enfim, se virar para poder vencer na vida, né? E isso é algo que não tem dinheiro que pague, não tem nada que faça voltar essa felicidade, é um momento único, né? E a gente espera agora poder fazer isso em todas as zonas da nossa cidade, né? Então o objetivo agora é levar para a Zona Oeste, Zona Sul, para o centro, para que a gente possa viver mais desse momento. Especificamente, como é que vocês fizeram a seleção dos times para poder conseguir a inscrição? Tudo em parceria com as lideranças locais, com as associações de moradores. Cada comunidade, cada etapa lá na Ilha do Governador, por exemplo, nós tivemos a associação de moradores envolvida. Então, por etapa, a gente teve cerca de 18 a 16, 17, 18 times participando. Então, foi um envolvimento geral de cada comunidade mesmo. A gente teve equipe que foi bater de porta a porta para divulgar, faixas estendidas, teve toda uma programação e organização para que a gente tivesse a adesão de tantas pessoas. E Osvaldo, falando aí das regras do golzinho, né, que a gente tem aquele golzinho, lembrança de golzinhos de rua, 3 para cada lado, não tem juiz, o cara mesmo apita, foi falta. E me explica um pouco mais assim, tamanho de gol, tamanho da quadra, e as regras geral, tem um juiz ali, cartão amarelo, vermelho? Então, nós tentamos manter a origem, mas trazendo uma coisa mais profissional. Então, a gente teve juiz, teve uma arbitragem, para que a gente não deixasse ali a mercê das pessoas, né? Sim. Escolherem o resultado. A gente conseguiu colocar ali uma metragem padrão, todo mundo que jogou ali futebol de rua sabe que era cerca de 10 metros por 5 ali, né? De largura, o espaço. Né? Então, a gente contou ali no passo, criamos ali um padrão para fazer em todas as comunidades, porque a gente tinha um desafio, porque cada comunidade tem ali uma metragem diferente, nem todas tinham ruas que poderiam sediar o evento, né? Mas às vezes a gente usava um campo de grama sintética, onde se fazia ali 3 quadras ou uma quadra, a gente improvisou com um espaço que realmente tinha na comunidade. Na comunidade, legal. Isso. E as regras foram fiéis ali àquela origem, mas só colocamos a arbitragem para que ficasse uma coisa mais organizada. As crianças curtiram muito? Muito, muito, muito. Fazia tempo que eu não via nessa minha caminhada as crianças vibrando tanto com uma coisa que é tão simples. Tão simples, né? É muito legal ver o quanto o simples pode impactar. Eu acho que falta muito disso, né? A gente estava falando aqui do taco, o jogo de taco, né? O beisebol das comunidades, vou colocar dessa forma. São coisas que são simples, mas que, de certa forma, vão ocupar as crianças. E qual o objetivo do esporte na comunidade? A gente hoje coloca o esporte na comunidade para ocupar. E eu falo isso porque na minha trajetória foi assim. Eu tive uma mãe que foi batalhadora pra caramba. Eu tenho 5 irmãos, né? Eu sou o mais velho de 6. E a minha mãe colocou a gente no esporte para que a gente não ficasse ali na rua com a cabeça ali desocupada, sofrendo influência do local, influência das amizades. Então eu ia para a escola, saía da escola, ia para o treino de futebol, eu era goleiro, depois ia para o atletismo na Mangueira, saía da Mangueira e ia para São Januário, treinava judô, e isso eu saía de casa às 7 horas da manhã para estudar, chegava em casa às 11 horas da noite, não tinha tempo para pensar em besteira. E isso seguiu para os meus irmãos também, e não é à toa que todos os 6 filhos da Dona Imara, quero mandar um beijo para ela aqui, seguiram o caminho do esporte, 5 faixas pretas, uma faixa marrom, que ainda não tem idade para pegar a faixa preta. E a gente quer fazer isso, né? Ocupar a mente das crianças e fazer com que eles tenham a oportunidade de conseguir conhecer esse leque de possibilidades e o esporte principalmente que pode transformar a vida deles. Que maneiro. Agora falando um pouquinho da sua história, como é que você vê sair de comunidade e chegar até a seleção brasileira? Foi desafiador. Eu lembro até hoje quando eu fui fazer o meu teste. Foi uma história um pouco diferente, né? A minha mãe me colocou para fazer jiu-jitsu junto com meus irmãos para ocupar. E aí foi um treinador do Vasco da Gama procurando crianças para fazer um teste para o Vasco para que pudesse formar ali a equipe. Tá? Era um momento ali de Olimpíadas e muito incentivo ao esporte. E aí eu fazia jiu-jitsu e ia fazer um teste para o judô. Foram mais de 700 crianças que foram fazer esse teste, esse momento, e só passaram 7. Eu passei, meus irmãos não passaram.
E aí iniciei a minha trajetória no Vasco. Uma semana depois eles me federaram, me jogaram numa competição. Um mês depois, fiquei em 3º lugar. Algo que é difícil acontecer, porque Muito, né? uma pessoa que começou a treinar um mês ficou em 3º lugar. 2 meses depois eu competi de novo, fiquei em 1º lugar numa competição de iniciantes. Aí descobri que tinha um talento que ninguém nem na minha família tinha feito luta, muito menos praticado qualquer tipo de esporte. E aí eu segui essa trajetória. 2 anos depois eu estava indo para o meu primeiro campeonato brasileiro, onde eu me sagrei ali 2º colocado. 3 anos depois para o primeiro brasileiro que eu fui campeão. E aí depois primeiro Pan-Americano aos 16 anos e fui campeão também. E aí eu fui seguindo essa carreira e trazendo meus irmãos junto comigo, que logo depois que eu iniciei lá no Vasco, os professores sensibilizados, porque minha mãe saía da Ilha do Governador para ir para São Januário todo dia, aceitaram meus irmãos dentro da equipe, da escolinha, para que eles não pudessem ficar ali à toa, só olhando, né? Alguns deles choravam porque queriam treinar, e aí foi dada essa oportunidade. E eu sempre digo assim, uma das coisas que mais me motivaram foi poder acompanhar ali a dificuldade que a minha mãe tinha para levar a gente todos os dias. Ela deixou de pagar conta de luz, deixou de comprar comida, porque a prioridade era o treino, não era nem se alimentar bem, era o treino, porque com o treino ali a gente poderia se tornar um atleta melhor e aí brigar para ter uma remuneração, para ter um apoio financeiro. E aí depois de 8 anos nessa batalha, eu tive o primeiro salário, na época que eu fui pro Flamengo, tive a chance de treinar no time que eu tenho no meu coração, que é o Flamengo. Depois de treinar no Vasco, ter que vestir o uniforme do Vasco sendo flamenguista, né? Essa foi a parte dolorosa da história. Mas a nossa vida foi sendo transformada. Eu tive acesso à faculdade, me formei em educação física, me formei em gestão pública. E o esporte mudou minha vida de todas as maneiras. Agora, poder competir e poder ganhar medalhas foi o que me motivou muito no primeiro momento ali, durante toda a minha trajetória, porque eu sabia que isso dali poderia transformar não só a minha vida como dos meus irmãos. E eu sou muito feliz porque transformou, né? Eu hoje estou com 37 anos para 38, parei de competir aos 30 anos de idade, porque eu decidi focar na minha carreira política, no meu trabalho, mas eu sei que o legado que eu deixei para minha família, né, e por toda a vivência, e o legado que eu deixei para o esporte, poder representar o Brasil, foi muito grande. E hoje eu espero poder representar dentro das comunidades, no poder público, fazendo sempre o meu melhor. Muito legal. Como é que foi a sensação assim, da sua primeira medalha? Minha primeira medalha, como eu falei, com um mês treinando, eu nem entendi muito bem o que aconteceu, né? Só que Você tá com quantos anos, foi um né, sentimento... Sua primeira medalha? Eu comecei com 10 anos de idade no judô, eu tava com 10 anos, 10 para 11 anos. 10 para 11. Isso. Então eu não tinha muito entendimento do que era aquilo, mas eu só sei que foi muito bom. E foi uma coisa que, de certa forma, me prendeu. Eu sempre fui muito viciado, no bom sentido, em adrenalina e principalmente competição. Eu não era um cara que gostava muito de treinar não, tá? Mas eu gostava muito de competir, sempre fui muito competitivo, né, dentro do judô. E aí quando ganhei a primeira medalha, eu sabia que eu queria isso dali de novo, e de novo, e de novo. E a minha motivação era essa, eu ia pro treino, eu caía, só que eu levantava rápido porque eu tinha que tentar derrubar o adversário, e eu caía 30 vezes no treino, para aquele amiguinho que já treinava mais tempo. Um mês depois eu caía 20 vezes, 2 meses depois eu caía 10 vezes, e assim eu fui melhorando, mas é uma experiência única. Ganhar medalha é mais do que ganhar uma medalha, né? Toda competição que eu fui foi um momento de superação, é uma perda de peso, é uma dificuldade para conseguir chegar na competição, se deslocar, o kimono que não tinha, que alguns amigos deram. Então eu conto isso tudo como se cada medalha significasse um pedacinho da minha história. Muito bem. E Osvaldo, e a sua mãe? Te acompanhando nessa trajetória toda, essa vida toda você teve de sucesso. Aquela conversa, assim, mãe, chegamos, conseguimos. Como é que é isso aí na tua casa, Osvaldo? E com os teus irmãos também, né? A minha mãe até hoje ela não parou. Desde quando eu comecei com 10 anos, né, há 26, 27 anos atrás, ela ficava ali super... Eu achava que minha mãe ia ter um treco no meio da competição, porque ela ficava desesperada. Dizem que os pais, eles disputam mais do que os filhos, né? Ah, com certeza. Devido à emoção, né? Exatamente. E ali eles mais do que torcem, né? Eles estão ali juntos, né? Então, de fato, eu imagino como é que sua mãe não ficava, né? Exatamente. E aí hoje eu tenho uma irmã de 15 anos,
compete ainda. E quando eu vou na competição da minha irmã, ela tá lá desesperada, igual tava na minha primeira competição. eu fico com medo, confesso. Mas ela Vai vibra. entrar no tatame em qualquer momento. Ela fica ali se mexendo, sabe? Mas eu fico muito feliz, porque eu sei que o esporte mudou a vida dela também, né? Deu um significado para a vida dela, assim como deu para mim e para os meus irmãos. E hoje ela continua nessa batalha, porque a gente tem uma irmã de 15 anos que precisa trilhar o mesmo caminho que nós trilhamos, né? Muito legal. Muito Ô, bom. Oswaldo, e você, eu vi você falando quando você fazia a tua inscrição ali para passar, tinham 700 crianças fazendo. Então, a tua visão do esporte aí nas comunidades e todo esse meio que você conviveu e cresceu, é muita gente querendo praticar esporte? Você acha que o esporte é uma grande saída aí para um futuro melhor aí para a criançada? Sim, com certeza. A gente tem dentro das comunidades, inclusive eu quero dar parabéns para todos esses profissionais que de forma solitária desenvolvem um trabalho ali porque tem muito amor ao que faz, né? E sem apoio de ninguém, às vezes, até pela ausência do poder público, né, dentro das comunidades, fazem isso de forma gratuita. Então hoje o nosso desafio, meu desafio, junto com o nosso secretário de esporte Guilherme Schileder, junto com o prefeito Eduardo Paz, é mudar essa realidade. E a gente tem impactado diretamente nisso. Hoje a gente tem um projeto do Reinforma, que ele pega esse professor que dá aula dentro da comunidade, de forma totalmente ali precária, contrata esse profissional para que ele possa ganhar um salário, ajuda com material, faz reformas em locais que ele normalmente dá aula. A gente tenta ajudar ele com toda a estrutura para que ele consiga desenvolver isso com mais profissionalismo e dignidade na prática esportiva. Hoje nós temos cerca de 1.000 núcleos de projetos do Reinforma espalhados, boa parte disso dentro das comunidades. A gente tem 28 vilas olímpicas espalhadas pela cidade. Caramba. E quase todas muito próximas ali da comunidade, e a maior parte do público que pratica atividades ali são da comunidade. Então a gente está impactando diretamente na vida dessas pessoas que mais precisam. Nosso programa, Oswaldo, muito pessoal de paróquia escutando, e nas paróquias existe muito trabalho desse tipo, voluntários, né, que criam projetos ali ligados ao esporte. Como é que eles podem procurar para fazer campeonatos, para ter esse apoio da prefeitura? Inclusive, você falando desse assunto, eu estava falando aqui antes da gente entrar no ar, lá na Ilha do Governador, a gente tem alguns padres, pastores que procuram a Vila Olímpica para que a gente possa dar ali a cessão do espaço para eles levarem os jovens para praticarem esporte lá. Então, a gente sabe que hoje a maior parte das igrejas, seja de qual for a religião, costuma fazer um trabalho direcionado para os jovens. E esses espaços que nós temos são ideais para essas atividades. Sim. Inclusive, nós temos quadros de profissionais que a gente pode colocar à disposição para auxiliar. Então, hoje, quem estiver precisando de ajuda, apoio para promover torneios, já promovemos vários torneios em conjunto com igrejas, eu me coloco aqui à disposição. As pessoas podem me procurar no Instagram, osvaldopereira.rj, ou através do WhatsApp, que eu vou deixar aqui junto com vocês para que vocês possam divulgar. Eu posso falar meu número aqui? Pode, claro. 21 9 90 54 49 27. 21 9 90 54 49 57. 27. Isso. Padre, vamos fazer um campeonato de golzinho lá em Guaratiba? Vamos lá. Mas tem que ser no asfalto, vai ser meio difícil. Pode ser no chão, no piso, direto? Pode ser no piso, pode ser no asfalto. Golzinho, padre, é descalço. Bola dentro de leite. Mas também eu fui criado jogando isso. A nostalgia tem que ser recuperada, padre. Vamos lá. É isso. Vamos combinar. A gente vai pro intervalo rapidinho e no próximo bloco a gente volta para falar mais sobre o golzinho. Não saia daí. Estamos apresentando Vox Populi Esporte. Voltamos a apresentar Vox Populi Esporte. Estamos de volta com Vox Populi Esporte e Fé. Padre Marcos, o que o senhor trouxe pra gente de mensagem da igreja sobre o esporte? Eu quero só falar um parágrafozinho dentro daquele documento Dar o Melhor de Si, quando ele fala que a igreja ela não tem o objetivo de fazer, não é um desporto cristão, mas sim uma visão cristã do desporto, né? Então uma situação talvez um pouco contrária
do que muitos de nós poderíamos até mesmo imaginar, transformar todo o esporte ser um esporte cristão. Não, mas é levar essa visão cristã como também uma forma de agregar, né, uma importância daquilo para que as pessoas também possam vivenciar dentro da experiência do desporto, né? Então, jamais a igreja quer criar essa experiência do desporto, mas oferecer um modo de viver o desporto fundado sobre a ideia cristã do ser humano e da sociedade. Embora não exista um desporto cristão, é plenamente legítima uma visão cristã do desporto, que não se limita a conferir ao mesmo valor éticos universalmente partilhados, mas apresenta uma perspectiva própria, inovadora e coerente da convicção de que assim presta um serviço quer ao desporto, quer à pessoa e à sociedade. Então é interessante verificarmos o valor da experiência cristã, ela ser levada para a prática do esporte, né? E não querer transformar todo o esporte como se fosse um esporte cristão, até porque respeitando as liberdades de expressão religiosa de cada um, né? E com isso fazer com que o valor cristão, né, ético cristão, ele seja também utilizado no meio de esporte como uma forma de ajudar o esporte a cada vez mais se desenvolver humanamente. Então eu acho muito interessante esse parágrafo dentro desse documento que nos ensina essa experiência, né? Documento do Papa Francisco. É documento do Papa Francisco. Muito bem. Vamos lá, estamos aqui conversando com o Osvaldo sobre o campeonato de golzinho. Como que as pessoas podem fazer para se inscrever? Quais são os planos de expandir esse campeonato? Nós vamos fazer de forma gradual, né? Agora o objetivo é fazer no Complexo do Alemão e a gente vai muito de acordo com a demanda, né? As pessoas acabam procurando muita gente através das redes sociais, comentando nas postagens. A gente também está fazendo um estudo, né, do mapa da cidade, onde o esporte é mais praticado e automaticamente onde a gente tem mais projetos esportivos voltados para futebol, um número muito grande ali de praticantes, a adesão é muito maior e a gente sabe que vai ser sucesso. Então a gente está estudando quais são as próximas etapas, mas eu já consigo dizer para vocês que a segunda etapa vai ser no Complexo do Alemão. Então existe a possibilidade de virar um calendário anual? Existe essa possibilidade. Legal. A gente está trabalhando com essa ideia. Na verdade, quando nós criamos o Favela Olímpica, era para ser ali um calendário anual que a gente pudesse fazer em todas as zonas da cidade. E a gente vai seguir fazendo o golzinho e o Favela Olímpica de forma separada, mas sendo um calendário anual, sim, para todas as zonas. Por exemplo, teve já essa competição na Ilha do Governador, essa próxima agora no Alemão, mas quem é que pode disputar? Por exemplo, uma outra comunidade, um time de um bairro vizinho, ele pode se inscrever para disputar ou somente vocês fazem uma circunferência de localidade, né, para poder participar daquela disputa? É feita uma circunferência ali da localidade, inclusive na inscrição é apresentada ali um comprovante de residência para que realmente seja uma etapa daquela localidade e não ter aquilo de vários participantes participando de várias etapas, né? E aí qual é a ideia? A ideia é, depois que a gente fizer Zona Norte, Zona Sul, Centro, Zona Oeste, é fazer um grande evento em algum local que seja de impacto. Exemplo aqui, Sambódromo, Museu do Amanhã, trazer ali as equipes que foram finalistas em cada zona para fazer uma grande final. Então vai ser um momento ali que a gente vai estar juntando. Um campeonato de golzinho. Um super campeonato carioca de golzinho. Quer disputar, Samir? Eu posso ficar na torcida. Tem idade? Idade? Tem um infantil que vai até os 13 anos e acima de 15 anos já pode jogar o adulto. E padre, desde que tenha autorização do pai e da mãe. Vamos montar um time de golzinho, padre. Nós dois. Vamos. São quantos atletas que se inscrevem? Se inscrevem 5 por time, 3 jogam, mas tem 2 reservas. E mulher joga também, padre? Tem feminino? Padre, tem feminino também? No infantil, a gente, para conseguir misturar, hoje a gente infelizmente ainda não tem uma adesão muito grande do feminino. Então a gente conseguiu colocar misto. A gente teve meninas que jogaram junto com os meninos. Legal. E eu digo que as meninas deram show. Inclusive, no infantil, nessa primeira etapa, a atleta de destaque foi uma menina.
Ela fez gol pra caramba lá, foi bem legal a participação dela, jogou mais do que quase todos os meninos e mereceu esse destaque. Mereceu, bacana, legal. Pô, Osvaldo, quero muito agradecer a sua participação no programa. Eu acho que a gente vai ter que fazer um novo programa para falar do Favela Olímpica, né? Sim, vamos marcar para que a gente possa falar do Favela Olímpica. A gente está também trazendo algumas novidades, vamos fazer algumas alterações dentro dessa programação. E aí eu venho aqui para em primeira mão dessas notícias para vocês. Legal. E eu queria só aproveitar um instante para agradecer aqui o prefeito, o secretário de esporte Guilherme Schileder. Eu me sinto muito honrado de estar hoje cuidando dessa pasta que eu considero a mais importante entre as subsecretarias, porque cuidar da comunidade é realmente algo que para mim tem um significado muito especial, né? Eu vim da comunidade e hoje estar cuidando de quem, assim como eu, vive essa realidade é muito bom. Parabéns Legal, pelo cara. seu trabalho. Realmente, eu acho que o esporte é o caminho. É um caminho muito bonito. Um caminho muito importante. poderoso de transformação. Você vê que é gratuito, é aberto, todos têm acesso ao esporte, né? Todos têm. Até mesmo por essa iniciativa de se criar uma modalidade de golzinho, né? Eu jamais imaginaria que seria um campeonato de golzinho dessa forma, né? Vamos pensar Bem no campeonato de taco, hein? Pau na lata, né? Eu acho que Lancei a ideia aqui, campeonato de taco. Quem sabe na próxima edição do Favela Olímpica a gente não coloca taco, e se for sucesso a gente tira também, assim como um golzinho, para fazer uma programação própria. Vambora. Onde que a gente consegue ver mais sobre o Favela Olímpica? Hoje no perfil da Secretaria de Esporte, no Instagram, no site também da Prefeitura e no próprio perfil pessoal meu e do secretário de Esporte, Guilherme Schileder. Repete de novo os teus contatos, Osvaldo. Telefone? Repito, sim. Meu telefone é 21 9 90 54 49 27. E o Instagram, osvaldopereira.rj. Muito bom, muito bom. Muito obrigada, Jota, por sua participação. Parabéns pelo seu trabalho, por sua trajetória. Muito legal. Um beijo para sua mãe. Legal. Samir, obrigada mais Obrigado, uma vez Liana. você aqui com a gente no Vox Populi Esporte. Eu que agradeço, obrigado pelo convite. Mais um esporte que Samir também Mais já uma praticou. modalidade mais que uma o Samir modalidade. pratica. Eu vou parar com essas coisas, vocês me deixam envergonhado. Obrigada, Padre Marcos. Bom, obrigada a todos os nossos ouvintes. Se você curtiu o nosso bate-papo, siga o Vox Populi Esporte nas redes da Rádio Catedral FM. Estamos no YouTube, Facebook, na Web TV Redentor e em todas as plataformas de áudio. Lá você também pode conferir os programas anteriores. Padre, vou pedir para o senhor deixar sua bênção para os nossos ouvintes. Nos vemos na próxima segunda-feira. Pedir ao Senhor que nos abençoe sempre e que tenhamos uma abençoada semana. Ó Deus, sede generoso para com os vossos filhos e filhas e multiplicai em nós os dons da vossa graça, para que, repletos de fé, esperança e caridade, guardemos fielmente os vossos mandamentos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. Com o esporte é possível construir a cultura do encontro. Você acabou de ouvir na Rádio Catedral FM Vox Populi Esporte.